aqui com o Tribuna do Salto dessa semana. Estamos comemorando para falarmos de paridade. Porém, quando a gente fala em paridade, não temos muito o que comemorar. Seja porque a gente não consegue ainda uma sociedade que identifique uma paridade, seja porque nós não conseguimos aplicar uma efetiva paridade, seja porque a gente ainda não tem a responsabilidade de reagir juridicamente contra a paridade. Isso tudo vocês vão ver aqui, não é isso? Exatamente. O programa dessa semana traz muitas novidades. Vamos conversar sobre paridade, contar o que é paridade, ver o que tem acontecido e a evolução da aplicação da paridade aqui no Brasil. Vamos começar, eu acho que conversando sobre a questão mesmo da paridade, para que ela serve, né? Qual é o intuito de uma paridade? A gente tem uma sociedade majoritariamente feminina e não temos não temos um equilíbrio na distribuição, não é, de cargos, funções e atividades entre homens e mulheres. Já desde 2015, a ONU já vinha falando sobre isso, tem um protocolo para que se chegue a um 50-50 até 2030, estamos em 2022, mas ainda temos muito a caminhar. E uma das coisas que colabora, né, com essa pouca evolução, não é que a gente até tem alguma, mas assim, ela é microscópica. É que as próprias mulheres, né, que eu falo a gente tem dificuldade para identificar o que é uma paridade, ou seja, aquela paridade efetiva, e diferenciar de uma paridade qualitativa. Então, quando a gente fala de paridade, imagina 50-50 que você falou. Então, se tem um cargo de direção, esse cargo deve ser dividido igualmente entre homens e mulheres. Ok, vamos imaginar que esse requisito seja cumprido. Estão lá, um cargo com 10, né, espaços, a mulher ocupa lá 5, os homens 5. Eu chamo aqui a atenção de como a gente pode perceber que às vezes a mulher está num cargo desse, e aí a gente tem dois comportamentos. Ou ela assume esse cargo, e por ela já saber que isso já é um avanço, ainda que pequeno, ela se sente tímida e se dá, entre aspas, por satisfeita, e não toma a iniciativa de algo que ela realmente queria fazer, que na verdade está dentro do currículo que levou ela lá, tá? Ninguém está lá porque alguém resolveu chamar. Ela tem algum mérito para oferecer. Exatamente, porque quando se fala em paridade não é 50-50 independente de qualificação. Não. É você pensar na questão da qualificação. Certamente, para um cargo que vai ser preenchido, terão tantas mulheres quanto homens nos processos seletivos qualificados para ocupar aquele lugar, né? E a questão de estar ocupando, de uma empresa, por exemplo, se comprometer a ter essa preocupação do 50-50 e colocar mulheres ali, e a mulher não se posicionar para fazer valer esses 50%, ou seja, se satisfazer em simplesmente estar ocupando os 50% e não fazer a sua voz ser ouvida, esvazia a paridade. Exatamente, porque na realidade a paridade é equilíbrio. O que se busca com a paridade é equilíbrio. E não é igualdade, são coisas totalmente diferentes. E as pessoas, às vezes, a mulher às vezes chega nesses cargos e ela não consegue exercer a função dela, talvez até mesmo com a capacidade que ela tem, por se achar subserviente naquele espaço, porque ela entrou por uma questão de paridade. E não é exatamente isso. Isso, e aí aquela pessoa que talvez ela fica em um imaginário de que ela não está ali por merecimento, de que ela não está ali, mas ela está ali, poxa, eu estou tendo a oportunidade de chegar aqui, e aí mina o esforço dela de criar e de desenvolver. Isso é um ponto. E tem outro que eu particularmente acho muito mais nocivo para a gente evoluir em termos de paridade, que é quando a mulher ocupa espaço, trazida talvez ou indicada por alguém, ela sente ali que ela tem uma devoção a essa pessoa, e ela foi colocada também estrategicamente para criar essa devoção, e ela passa a ser uma executora das ideias de quem colocou. Uma porta-voz de quem a colocou ali, né? Ou seja, então já teria que se perguntar, mas espera aí, eu estou fazendo isso porque eu acho isso legal, essa ideia foi minha, ou alguém falou, mas você vai executar esse projeto, mas essa ideia não é minha.
E aí ela passa a ser, na verdade, uma alonga manos de quem colocou lá. Que pra mim é mais nociva, porque essa, como ela tá tendo ali alguma atividade, ela vai custar ver que essa paridade, ela não é efetiva. Porque ela não tá tendo voz ali. Mas ataca a autoestima da mulher. Quando ela percebe que ela é só um braço das ordens que são dadas, ela é apenas uma manipuladora das ordens dadas, ela começa a se diminuir. E isso daí não é a paridade que nós queremos. Exato, ela assume um papel de coadjuvante no lugar em que ela não deveria ser coadjuvante. Né? Ela está ali pelos méritos dela, não porque foi dada uma oportunidade só para preencher aquele espaço. Por isso que eu digo que é mais difícil, porque na verdade é pesado talvez falar isso, mas ele é fruto de uma manipulação. Né? Eu preciso de um número, então já que eu preciso desse número, eu vou colocar pessoas que vão ser extremamente gratas, eternamente gratas, devotas, e vão fazer absolutamente tudo, porque vai falar, poxa, mas onde eu me colocou aqui? Eu sou diretora, eu não posso virar as costas e dizer pra ele não. E eu já tenho que perguntar, mas isso é o que eu queria fazer? Será que eu estou fazendo o que eu quero? E aí, porque as outras pessoas vão dizer, você está sendo ingrata. Tem isso também, né? Tem a reação dos demais, dos seus pares, né? O julgamento dos pares. A gente sabe o quanto que para mulheres, às vezes, o cargo de chefia, chegar é um cargo difícil, normalmente vem com comentários machistas, sexistas, diminuindo a capacidade profissional, né? A diminuição daquela mulher, a diminuição o atingir, isso é que eu observo muito, é o atingir a autoestima da mulher para que ela se sinta sempre credora, ou ser devedora daquele espaço que ela conquistou. Exatamente. Como se ela não fosse merecedora de estar onde ela está. Ela precisa estar sempre agradecida a quem deu aquilo a ela. E tem um traço, você tocou num ponto muito importante, que tem um traço dessas... Isso tudo a gente está falando ali, quando eu componho alguma coisa com paridade, a gente não pode desassociar do poder. Sim. Então, quando há escolha, né, de se integrar, de compor um lugar com paridade, existe um traço que é de manipulação. E esse manipulador, ele se coloca num status acima de superioridade em algum... Ou eu sei mais, ou eu tenho mais, ou eu tenho acesso... Ou seja, eu estou maior. Eu sou maior, tenho mais acesso, tenho mais facilidades. Resumindo, tenho mais poder. Então, a pessoa que acha que está ali fazendo juntar, ela acha que ela vai... Ele cria uma expectativa que ela vai alcançar aquela... E aí, quando é que ele se pega, né? Quando é que ele é pego desprevenido? É quando ele se depara com uma mulher que está ali apenas para exercer o que ela acredita, né? Ou o que ela quer fazer, e que quando começa a fazer, mas eu não quero isso não. Eu tô aqui para isso. Mas ótimo. Você não está... E aí essa manipulação quebra. Né? Essa manipulação é quebrada. Mas isso é muito fácil, porque é da nossa natureza, o elogio, a questão da vaidade. Mas para a mulher, até por isso, porque ela vai olhar para o lado de ter essa diferença, ela perceber essa manipulação. Isso é muito mais fácil do que se imagina. Porque isso permeia todos os ambientes acadêmicos, institucionais. Né? E aí vem outro comportamento. A mulher chega no poder, e aí como ela chegou no poder, né, ela começa a achar que a outra mulher que possa estar vindo vai ou tirá-la, ou dividir forças, ou ofuscar. Não é isso? Exatamente isso. E aí você começa a ter as disputas internas, a ausência da sororidade, que é alguma coisa que tem que ser pensada. Né? Exatamente. Quando uma mulher começa a não apoiar a outra mulher para ela não ocupar aquela vaga, para ela não ocupar os lugares. E na verdade nós temos que nos auxiliar, né? Nós precisamos estar juntas. Para seguirmos juntas e conseguirmos alcançar espaço juntas. Exatamente, construirmos juntas, porque a ideia da paridade, eu acho que é muito importante a paridade para que a gente possa mostrar o ponto de vista da mulher na sociedade. Né? Não adianta a sociedade ser construída por homens e não conhecer o que sente a mulher, o que precisa a mulher, o ponto de vista feminino.
Então, para isso serve a paridade também, né? Exatamente. E a gente pensar em mulheres no poder, por exemplo. E a paridade, ela se liga umbilicalmente à sororidade. Exato. Porque se não formos caminhando, se não caminharmos juntas, fica impossível atingir a equipe. Me faltou a palavra, o equilíbrio, exatamente, o equilíbrio que se necessita para a paridade ser implantada na sua plenitude. Senão não se consegue. Mulheres, uma querendo derrubar a outra. Tem um efeito pedagógico, né? Exatamente. Que a gente, por ser mulher, tem que passar para outra mulher para a gente criar esse ciclo, né? Isso é uma coisa que acontece demais, a gente vê muito, principalmente vocês então que trabalham em ambiente corporativo, eu não, mas trabalham em ambiente corporativo, eu acredito que vocês vejam isso diariamente. Mulheres, uma puxando o tapete da outra. Isso a gente é ensinado, né? Desde criança. Exatamente. Qual a menina que não falou, eu tenho mais amigos homens do que amigas mulheres? Não, a gente tem que ter mais amigas mulheres, porque a gente, uma entende o que a outra sente. Então a gente tem que quebrar. O sentir é parecido. O sentir é parecido. Então a gente tem que quebrar esse ensinamento ancestral. Exatamente. De mulheres que competem com mulheres. A gente não está aqui para competir. Exatamente. A gente está aqui para somar forças e construir juntas. Exatamente. Não, e a gente, isso é tão comum que se eu falar assim para vocês agora, quantas vezes vocês assistiram mulheres elogiando mulheres publicamente? Muito difícil. É muito difícil. Ela pode falar no reservado, né? Eu sou professora, aí pode falar assim, poxa, adorei sua aula. Adorei sua aula. Aí você vê, às vezes, um outro maravilhoso, maravilhoso, esplêndido, e a gente vê isso. É tão instintivo, né? Que as pessoas não percebem, nem quem está fazendo, isso não passa, né? E você começa a perceber isso com a repetição, porque quando acontece o inverso, você se choca. Como se aquilo ali já fosse, nossa, eu recebi um elogio de uma aluna publicamente, gente. E eu tenho por mim, porque eu sou feminista, né? Eu publico todos os elogios de meninas, de alunos, porque para mim isso é um incentivo e eu faço mesmo, né? Mas é um comportamento, a gente tem que fazer isso. Por que eu vou elogiar no privado? Sim. Não tem porquê, a gente tem que Por que fazer. não tornar público esse elogio, né? Isso. Por que não enaltecer aquela mulher que tá... Até porque você multiplica aquele saber. Ela foi elogiada, mais gente vai aprender, mais gente vai multiplicar aquele saber. Exatamente. Eu não consigo entender isso. É uma coisa realmente difícil para eu entender essa competição feminina. Eu acho que é essa questão mesmo de ter sido educado assim e não parar para questionar. Porque quando a gente entra quando a gente questiona, naquele muda questionamento, tudo. exatamente, quando você se propõe a viver, eu falo que parece clichê, mas quando você se propõe a viver em desconstrução constante, exatamente, você se questiona até das frases que você fala sem perceber. É verdade. É um exercício que você faz. Exercício diário. É um exercício que você faz. Isso que eu falei, de você perguntar, mas eu estou fazendo isso porque alguém me pediu. Não que eu não possa fazer o que alguém me pediu, não é isso, mas isso representa a minha vontade efetiva. Eu estou fazendo isso no time que eu me permito, porque às vezes a gente fica numa relação dessa dependência, da emoção, que a pessoa, nossa, eu tenho que atender. Mas tem o seu tempo primeiro. Né? Isso acontece com o trabalho, que dirá em talvez outras relações amistosas que você não tem. Então, essa devoção vai acontecer, então a gente tem que se policiar, filtrar as informações, né? A fofoca, o mal dizer, né? que acontece, as maledicências, que é de falar do outro, a gente se policiar e dizer, de dizer, olha, se você não me elogia, eu falei isso, gente, pro meu terceiro chefe, óbvio que eu não fiquei lá muito tempo. Eu falei isso pro meu terceiro chefe, porque eu percebi que era um assédio, ele fazia um assédio moral. E aí, quando ele começou a criticar, a crítica repetitiva, era realmente para minar, isso aconteceu comigo, para minar, porque aí eu entendi por quê, porque eu estava num momento em que eu estava acendendo fora dali, então não era ali, era fora dali, que tinha um incômodo. E aí você tenta. Na hora disso eu não mesmo, percebia. né? Na hora eu falei, é razizice, é
rebugento, enfim, eu não me enxergo depois. Mas aí eu lembro que eu falava assim, você não está importando com ele? Eu falei, não, gente, ele não elogia, vou ligar pra crítica. Quem não elogia, eu não posso dar valor para elogio. A pessoa não elogia, quem não elogia não sabe criticar. E aí eu não sabia que as pessoas começaram a falar assim, é verdade, ele não elogia. Eu falei, pois é, gente, quem não elogia não pode criticar. Como é que eu posso? A pessoa que faz uma crítica tem que fazer a crítica de todos os seus parâmetros, né? A crítica de reparos, olha, isso aqui está errado, olha, isso aqui ficou ótimo. E também, isso aqui, deixa eu te chamar, tá um horror. Entendeu? Mas se a pessoa não tem todos os ambientes da crítica, ela não consegue. Então, eu digo, não sabe do que está falando. Não sabe o que está falando, deixa ele falar. E pronto. Só que essa... Mas é difícil fazer exatamente, isso. É muito falar. Difícil. Esse mecanismo que você desenvolveu de não sabe elogiar, não vou levar a crítica em consideração. É muito Foi um difícil. mecanismo que você desenvolveu, mas que não é um mecanismo Não que é. as mulheres não... Que as pessoas, não são mulheres, as pessoas de forma geral não fazem normalmente. Não. Então, se elas são criticadas constantemente, aquilo vai minar a autoconfiança, a pessoa vai começar a se questionar sobre a sua própria capacidade. Sim. Ela só recebe críticas. Talvez porque não tinha essa relação de devoção. Exatamente. Me perguntava muito isso, porque talvez se eu tivesse, e existia nesse ambiente pessoas que tinham devoção, que não reagiriam dessa forma. Mas se talvez eu tivesse, eu ia ficar preocupada, poxa, fulano, que eu considero, porque sempre tem aquela coisa, né? Aquele mais que eu falei, mais poder, mais acesso, mais tudo, tá dizendo que tá errado, porque tá horror, né? Se ele que tá aqui tá dizendo que tá horrível, quem sou eu que tô aqui embaixo pra dizer que não tá horrível? Então entubo e aceito que tá horrível. Mas tudo passa pelo poder, não é? Tudo. E aí eu me lembro de uma aula sua, Obrigada. falando sobre isso, sobre o poder. Uma aula recente, aquela aula de dar moral, Sim. falando sobre o poder, que o poder, a pessoa ela consegue fazer coisas tão bárbaras em função daquele pequeno poder que ela tem. Sim. São pequenos mesmo, vão crescendo, mas começam Exato, pequenos. começa pequeno e a pessoa vai crescendo naquilo. Ela faz tantas coisas que ela não consegue perceber que ela está acabando com a autoestima, com a autoconfiança da pessoa que está ali para trabalhar em pé de igualdade com ele. Eu ainda pioro um pouco a situação. Eu acho que não Pode piorar, né? Pode piorar. Só, às vezes a pessoa pode não perceber, mas eu acho que às vezes a pessoa faz aquilo ali para tentar se manter, ainda que eles estejam no mesmo patamar, para tentar inferiorizar o outro, para se manter, para se autoafirmar. Né? Então ele diminui. E a gente vê isso muito na vida, no mundo corporativo, a gente vê sempre essa tentativa, pessoas que estão no mesmo patamar, subestimando do lado para diminuí-lo e se autoafirmar, para se sentir mais poderoso. Né? Não, isso é muito comum. Nem Freud, hein? Nem Freud. Não tem como explicar. Mas esses pequenos poderes, né? Às vezes é o poder de estar em algum cargo, o poder de ter chegado. Porque aquele espaço, né? Porque quando a gente começa, né, que cada um aqui ocupa um determinado espaço, né? E às vezes você vai conversar com aquela pessoa que não participa daquilo, de outro grupo social, ela fala, nossa, mas eu vim, você fez isso, gente, isso é normal. Aí você percebe o choque das pessoas. E quem é manipulador usa isso. Usa esse esplendor que a pessoa sente de ver, né, que a pessoa não entende. Né? Tem gente que diz, você é de tal grupo, tal, nossa, eu falei, gente, não ganho nada, não é nada disso, eu faço porque eu quero, porque eu gosto, entendeu? Porque eu cismei que eu vou provar que tem 30 horas o dia, alguma coisa assim. Mas as pessoas não percebem isso. A gente nota que é isso que faz o geralmente são pessoas que têm, como são manipuladas, é claro, né? Que querem estar aqui, isso é identificável, porque ele vende esse peixe. Né? Ele vende o peixe. Nessa aula que você falou do poder, que a gente estava falando do assédio, do assédio, né? Que os grandes grupos econômicos colocam os empregados que têm um cargo de confiança, promovem alguns presentes para que eles se sintam num status econômico que eles não têm, para depois chegar, quando quiser, o cara vai ficar desesperado e vai fazer tudo para manter aquele status.
Vira uma moeda de troca. Vira. Então é o fantochezinho, ele é um fantochezinho. E aí a gente volta com essa questão da paridade e da mulher que ocupa o cargo pela paridade e fica se sentindo, não devedora. percebe, mas fica nessa posição de devedora, de ser, é como o empregado que recebe as viagens e bônus e tal. Ele fica com medo de perder aquilo e aí ele vira o fantoche, né? Então esse exercício de perceber que você está ocupando esse lugar, não porque o outro te colocou ali, mas porque a sua capacidade te colocou ali e porque a sociedade precisa que a gente comece a equilibrar essas ocupações. Uma coisa muito bem dita hoje por você. Nós temos uma população feminina enorme. Exatamente. Por que não equipararmos isso? É isso. Por que não? Quando a gente fala, né, da paridade 50-50, nós temos uma população feminina que ultrapassa os 50%. No meio jurídico né? também. No meio jurídico também, É como a paridade racial que eu estava falando antes. Exatamente. Somos o país, desculpa, com mais negros depois da África. Exatamente. Nós temos, continente africano. se eu não me engano, nós temos uma população de 54% de negros e pardos. Exatamente. E aí a gente fala em paridade, mas não chega nem a 50%. Não. Para negros e pardos. E a paridade, ela tem também essa função, né, dessa reparação histórica. Exatamente, até porque a mulher negra, ela tem o duplo preconceito. Exatamente. A mulher branca, eu costumo dizer, a mulher branca, ela sabe as dores de ser mulher. Mas a mulher negra, ela sabe as dores de ser mulher e ser negra num país machista e racista. Salve de Jamila Ribeiro, está aí para vocês, Manual Antirracista. Exatamente. Feminismos plurais. Livros cuja leitura a gente recomenda fortemente, são obrigatória. São livros realmente assim que devem ser lidos sempre repetidas vezes. Não, é isso mesmo, tem que ler repetidas vezes. Até porque as leituras, conforme a gente vai fazendo, elas vão se renovando. Vão se renovando, você vai encontrando pontos que você não tinha ainda parado para perceber. Você vai encontrando sempre coisas diferentes e vai tentando colocar no dia a dia, né? Exatamente. Não, e falando inclusive de leituras aqui, eu recomendo, até que vocês vão sentir os dois lados disso que a gente falou aqui, que me ocorreu agora. Não sei se vocês já viram o filme A Tenente de Cargill, uma história verídica da primeira mulher que foi piloto de helicóptero na Índia. E aí vocês imaginam que ela sofreu. Desde criança ela queria ser. Desde criança. Então, o primeiro embate foi quando ela já anunciou para a família. Só que ela teve um grande, o filme é lindo porque ela teve um grande apoiador que foi o pai. E ali o pai, eu brinco que todos os pais tinham que fazer curso, já falei isso para vários, assista esse filme. Porque é um curso de que aquilo ali é parte. O resto é ensaião, entendeu? Porque ele apoiou ela numa época, vocês imaginam, né? Com a família inteira contra a mulher, contra o irmão, contra, todo mundo contra. E ele que apoiou. E é uma história verídica, legal de você saber isso. E ela entrava num lugar que não tinha banheiro, que não tinha vestuário, para ela trocar de roupa, entendeu? E ela foi responsável por uma grande operação, esse vão ver o filme para não dar spoiler, né? Aí que você vê que a decisão foi dela. Isso é que eu me emociono, porque é um filme lindo, né? E a decisão foi dela. E ali ela passou o pão de amassou. Ali a decisão foi dela e foi realmente quando ela conseguiu mostrar. E o outro filme é um da maestra, eu esqueci o nome, maestrina. Esse eu vou lembrar depois, que é o contrário, né? Ela era para ser das grandes orquestras, ela não foi exatamente por conta disso. Exatamente. E você falando agora que ela não tinha espaço, um vestiário para trocar de roupa, até recentemente aqui no Brasil, as Forças Armadas que passaram a receber mulheres por imposição da sociedade, também não tinham espaço para as mulheres trocarem de roupas. Aliás, as mulheres passaram a votar recentemente. Foi no começo do século passado, e é uma coisa recente. Exatamente. O complexo penitenciário de Bangu só tinha banheiro. Só tinha banheiro masculino. Complexo penitenciário de Bangu. Exatamente. Advocacia. Para advogadas. Advocacia. Constituição de 1988. Né? Não tinha. Né? Lembrei o nome do filme? Antônia. Ah, eu vi esse filme.
Antônio. Ali é exatamente todo o lado negativo da paridade. Tem um lance muito legal, que ela começa a exercer a paridade, porque ela contrata musicistas femininas para poder fincar o pé e dizer: temos mulheres talentosas que podem compor uma orquestra. Também é maravilhoso. Estamos aqui. Maravilhoso o filme também. Maravilhoso. E a gente tem que começar a olhar isso para a gente conseguir fazer essa percepção e passar diante dessa percepção, porque é difícil, né? Agora, só para ficar mais fácil, a gente coloca, né, na descrição do vídeo as indicações dos filmes e dos livros. E Tenente de Cardil. A gente coloca aqui na descrição, aqui embaixo. Que aí a gente tem, né? A gente vai colocando tudo, todas as indicações, os livros da Djamila. Exato. Que são importantíssimos, são vitais. Salve Djamila, verdade. Muito orgulho da leitura, da literatura dela, muito orgulho, porque é maravilhosa, gente, maravilhosa. É verdade.